Em parceria entre a Editora dos Clássicos e o site Comunhão na Palavra, disponibilizamos este maravilhoso material para a edificação do corpo de Cristo. Casa Espiritual. Salomão. Finalmente, Salomão construiu uma casa. Quando ele dedicou aquele templo, disse: "Mas de fato habitaria Deus com os homens na terra?" 2 Crônicas, capítulo 6, verso 18. Não, Deus é muito grande para isso. Mas é um lugar onde Deus colocará o seu nome. É o lugar onde o povo pode vir e orar, porque seus olhos estarão sobre esta casa. Seus ouvidos estarão sobre esta casa, e ele ouvirá e perdoará. O nome de Deus. Assim, qual é o significado da casa de Deus? É aonde Deus coloca o seu nome. Ele coloca seu nome em sua casa. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Mateus capítulo 18, verso 20. Esta é a casa de Deus. Mas infelizmente, quando Deus colocou seu nome naquele templo, os filhos de Israel deturparam completamente este nome. Eles desgraçaram este nome e assim, finalmente, aquele templo teve de ser destruído. E a igreja? O Senhor disse que confiou seu nome à igreja. Colocar um nome nela é uma confiança. Quando ele confiou a si mesmo à igreja, como reagimos? Realmente honramos este nome? Elevamos este nome? Exaltamos este nome? Em outras palavras, colocamos-nos sob este nome, sob sua autoridade, deixando Cristo ser o cabeça da igreja? Deixando Cristo ser Senhor de tudo em nossa vida? Honramos o seu nome? Ou trazemos desgraça ao seu nome? O nome é dado à igreja, mas se ele está sob reprovação ou em louvor, depende de nós. É um lugar onde podemos orar. O Senhor disse: em verdade vos digo, se pedirdes alguma coisa ao Pai, ele vo-lo concederá em meu nome. João, capítulo 16, verso 23. Quando usamos este nome, oramos. O que isso significa? Significa que oramos em seu nome pelos nossos próprios interesses? Não. Oramos em seu nome para que a sua vontade seja feita na terra, assim como é feita no céu. Esse é o significado da casa de Deus. Reedificando a casa de Deus. Os filhos de Israel viveram na Babilônia por 70 anos. Eles construíram suas casas, seus negócios. Viviam uma vida muito confortável e foi-lhes dada muita liberdade, embora fossem escravos. Eles podiam orar a Deus. Eles desenvolveram o engenhoso sistema religioso das sinagogas que os habilitou a orarem a Deus muito mais convenientemente do que no templo que tinha sido destruído. Repentinamente, eles foram libertos para voltarem a Jerusalém para reedificar a casa de Deus. Em outras palavras, a única razão para voltarem a Jerusalém era para edificar a casa de Deus, restaurar o nome de Deus sobre a terra, para que ele pudesse ter um lugar de habitação. Esta era a única razão que a maioria dos israelitas relembrou na terra do cativeiro. Eles não se incomodaram em voltar. Por quê? Eles voltariam a uma cidade arruinada, cercada de inimigos, e por uma única razão, que era construir a casa de Deus. Mas a casa de Deus era tão importante para a vida deles, eles não se incomodaram em voltar. Por quê? Eles voltariam a uma cidade arruinada, cercada de inimigos, e por uma única razão, que era construir a casa de Deus. Mas a casa de Deus era tão importante para a vida deles? A maioria das pessoas pensava que isso não era importante. Nossa casa é mais importante. Nosso bem-estar é mais importante. Por isso ficaram na terra do cativeiro. Não era o ideal, mas ficaram. Somente um remanescente, cujo espírito foi despertado, retornou para construir uma casa inteiramente por amor. Não havia outra razão. Eles amavam a Deus, amavam o seu nome, queriam abandonar tudo, seu conforto, seus negócios, suas casas, suas empresas. Queriam abrir mão de tudo para voltarem a Jerusalém por causa de Deus. Construir uma casa para Deus para que o seu nome pudesse estar sobre a terra. O que é a casa de Deus? É uma casa de amor. Deus é amor. E se há amor, há a casa de Deus. Na carta à igreja, em Éfeso, Deus disse: "Conheço as tuas obras, tanto o teu labor quanto a tua perseverança, e suportastes provas por causa do meu nome,
Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Arrepende-te, senão venho a ti e removerei do seu lugar o teu candeeiro. Apocalipse, capítulo 2, verso 2 e 5. O candeeiro representa a igreja aos olhos de Deus. Quando ele é removido, isso significa que o testemunho é removido. Então, o que é a casa de Deus? É uma casa de amor. Somente quando continuamos em nosso primeiro amor com Ele, a casa de Deus é uma realidade. Sempre que nosso amor para com Ele se torna frio, arrependamo-nos. Por isso, lembre-se, a casa de Deus não é apenas um conceito, algo para especularmos e sobre o qual falamos. A casa de Deus é muito real e ela precisa trazer muita convicção a nós. Ela precisa nos colocar de joelhos para arrependimento. Ela precisa nos conduzir a uma renovada consagração e comprometimento com Ele. Finalmente, lembre-se que a casa é de Deus. Em outras palavras, ela tem de satisfazê-lo. Você está satisfeito, mas Ele está satisfeito? Capítulo 2. A edificação da casa. Mateus capítulo 16, verso 8. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Hebreus capítulo 3, verso 3 até o 6. Jesus, todavia, tem sido considerado digno de tanto maior glória do que Moisés, quanto maior honra do que a casa tem aquele que a estabeleceu. Pois toda a casa é estabelecida por alguém, mas aquele que estabeleceu todas as coisas é Deus. E Moisés era fiel em toda a casa de Deus, como servo, para testemunho das coisas que haviam de ser anunciadas. Cristo, porém, como filho em sua casa, a qual casa somos nós se guardarmos firmes até o fim a ousadia e a exultação da esperança. Hebreus 11, 10 até o 16. Porque aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e edificador. Mas agora aspira uma pátria superior, isto é, celestial. Por isso Deus não se envergonha deles, de ser chamado o seu Deus, porquanto lhes preparou uma cidade. 1 Coríntios capítulo 3, verso 9 até o 15. Porque de Deus somos cooperadores, lavoura de Deus, edifício de Deus sois vós. Segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento como prudente construtor, e outro edifica sobre ele. Porém, cada um veja como edifica, porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. Contudo, se o que alguém edificar sobre o fundamento é ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, manifesta se tornará a obra de cada um, pois o dia a demonstrará, porque está sendo revelada pelo fogo. E qual seja a obra de cada um, o próprio fogo a provará. Se permanecer a obra de alguém que sobre o fundamento edificou, esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele dano, mas esse mesmo será salvo, todavia como que através do fogo. Efésios capítulo 4, verso 15 até o 16. Mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Vimos que Deus está buscando uma casa espiritual, e esta casa é constituída pelo homem que ele criou. Ele queria habitar entre os homens, queria que o homem fosse seu lugar de habitação, sua casa. Esse é o propósito eterno de Deus. No livro de Hebreus está escrito, a qual casa somos nós, se guardarmos firmes até o fim a ousadia e a exultação da esperança. Em 1 Timóteo, capítulo 3, o verso 15, nos é dito que a casa de Deus é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. De certo modo, podemos ver muito claramente o que esta casa, ou este lar, é e por que Deus a está buscando de eternidade a eternidade. É a sua igreja. Nós somos esta casa, se guardarmos firmes a ousadia e a exultação até o fim. Assim, é de suma importância para nós entendermos o que é esta casa. Estamos envolvidos nisso. Devemos ser esta casa e certamente queremos conhecer o significado dela. A casa de Deus significa a união e comunhão entre Deus e o homem em Cristo Jesus. Somos indignos, como Jacó. Nosso Deus é santo e justo. Contudo, é seu desejo vir a nós.
É seu desejo que possamos ser unidos a Ele e termos comunhão com Ele. Como isso pode ser feito? É através desta escada. Nosso Senhor Jesus, o primeiro significado da casa de Deus é a união e comunhão entre Deus e o homem em Cristo Jesus. Então vimos que Deus mandou Moisés construir-lhe um tabernáculo como seu lugar de habitação. Por que ele desejou isso? Ele quis se comunicar com seu povo. Quis falar com seu povo no propiciatório entre os dois querubins. Não apenas isso, mas também quis que nós falássemos com ele. Deus deseja comunhão, ele deseja comunicação. Estamos lhe dando isso? Também vimos que havia no coração de Davi um desejo de construir um templo para Deus. É um lugar de descanso. Desde que o homem pecou, Deus perdeu o seu descanso. Ele tem procurado, buscado, esperado e encontrado o homem perdido. Ele está desejando descansar no homem. Mas a menos que nós primeiro estejamos descansados na obra consumada de Cristo, não estaremos capacitados a lhe dar descanso. E vimos ainda que Salomão construiu o templo, não porque ele cria que Deus realmente habitaria naquele lugar, mas porque Deus poderia colocar seu nome ali. Deus se comprometeria e ouviria as orações das pessoas que orassem naquela casa ou orassem em direção àquela casa. O que é a igreja? Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Mateus 18:20. Nosso Senhor Jesus confiou seu nome à igreja. Por isso precisamos estar comprometidos com esse nome. Finalmente, mencionamos que o remanescente voltou para reconstruir o templo, e ele o fez por puro amor. O que é a igreja? A igreja é uma casa de amor. Agora vamos considerar a edificação da casa de Deus. É realmente surpreendente quando lemos as Escrituras e descobrimos que sempre que o termo casa é mencionado, a palavra edificar é usada. Ou, colocando de outra forma, a casa deve ser edificada e não criada. Nosso Deus é o Deus da criação, mas também é um grande construtor. Pela sua sabedoria e poder criou os céus e a terra, mas edifica sua igreja entregando seu próprio Filho. A edificação da casa é uma obra maior do que a criação do universo, na qual Deus usou apenas a sua sabedoria e seu poder. Ele não está, em certo sentido, diretamente envolvido, mas na edificação da sua casa, ele está tão envolvido que até mesmo entregou seu próprio Filho amado. O custo é muito maior porque a casa é muito mais próxima e querida para o seu coração. Admiramos a criação, mas admiramos a sua casa? Amamos a sua criação, desfrutamos dela, mas quanto realmente amamos a sua casa? Ele deu tudo por esta casa, abrindo mão de seu filho. Se assim é, você pensa que ao dar a essa casa, isso será demais? Se ela custou tudo para Deus, e se você ama a sua casa, ela custará tudo para você. Esse assunto da edificação da casa de Deus é encontrado por toda a Escritura em tipos. Mesmo no princípio, em Gênesis 1, vemos que Deus criou o homem à sua própria imagem e semelhança. Macho e fêmea ele os criou. Esta é a criação do homem. Mas quando chegamos à efetiva obra da criação do homem, no capítulo 2, Deus tomou o pó da terra e moldou um corpo. Ele soprou nas narinas daquele corpo o sopro da vida. E a Bíblia diz que o homem se tornou alma vivente. Adão foi criado. Então disse Deus: não é bom que o homem esteja só. Gênesis capítulo 2, verso 18. E ele conduziu todas as criaturas viventes a Adão. Pessoalmente sinto que é a lei da eliminação, porque Deus disse que não era bom que o homem estivesse só. Ele precisava de uma auxiliadora, uma contraparte semelhante a ele. E assim Deus levou todas as criaturas viventes a ele, as grandes, as pequenas, as esquisitas, as estranhas. Todos os tipos de animal foram levados a Adão para que ele os olhasse. Era mais que uma tarefa de perguntar a ele o nome dos animais. Certamente ele deu nome a cada um deles e, ao nomeá-los, colocou-os em suas áreas específicas, mas não pôde encontrar a sua semelhante em nenhum deles. Por isso Deus o colocou para dormir e tomou uma de suas costelas. No original é dito: Deus tomou algo dele. Não sabemos se era uma costela ou não,
Mas Deus tomou algo dele e edificou uma mulher. O homem foi criado, mas a mulher foi edificada a partir do homem. Deus não tomou outra porção de barro, formou um corpo, soprou sobre ele e este se tornou uma mulher vivente. Deus não fez isso. Ele tomou algo de Adão e edificou uma mulher. Então despertou Adão e levou aquela mulher até ele. Mas quando a mulher foi levada a Adão, ele olhou para ela e disse: Esta, afinal, é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Chamar-se-á varoa, porquanto do varão foi tomada. Gênesis 2, verso 23. E os dois se tornaram uma só carne. O que é edificação? Sabemos que Adão e Eva são tipos de Cristo e da Igreja. E qual é o significado de edificação? Sabemos, ao estudarmos a Bíblia, que há um princípio chamado de primeira menção. Sempre que algo é mencionado pela primeira vez nas Escrituras, normalmente nos dá a ideia básica do que é. De acordo com esse princípio, a palavra edificar é usada pela primeira vez na Bíblia na edificação da mulher. E qual é o significado básico de edificação? Edificar é diferente de criar, porque criar é produzir algo do nada. Não havia nada ali, nenhum material, nada, e Deus usou apenas a sua palavra. Ele pronunciou uma palavra e foi feito. Ou seja, ele criou todo o universo do nada. Isso é a criação. A edificação é diferente. É tomar algo vindo da criação original e edificá-lo em alguma coisa. Esta é a ideia básica de edificar. Aplique isso a Cristo e à Igreja. Deus disse: Não é bom que ele esteja só. Mesmo antes da fundação do mundo, podemos dizer, havia somente um Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, o Deus Trino. Eles existiam por si mesmos e eram um. Um dia, na eternidade passada, o Pai olhou para o Filho. Ele amava tanto o seu filho que disse: Não é bom que o meu filho esteja só. Darei a ele um ajudador, semelhante a ele. Deus teve essa ideia antes de começar a criar o universo. E é por essa razão que ele criou o homem. Infelizmente, este homem caiu no pecado. E desde aquele tempo, Deus esteve buscando por aquele homem que poderia ser o ajudador, a contraparte de seu filho. Mas não encontrou. Finalmente, ele teve de enviar seu filho a este mundo. Você sabe por que nosso Senhor Jesus veio a este mundo? O Evangelho de João é o que nos dá o significado mais profundo da vida de Cristo, porque o Filho de Deus veio a este mundo. De acordo com os outros evangelhos, ele veio buscar e salvar o perdido. Mas se lemos o Evangelho segundo João, captamos o significado mais profundo até a própria mente de Deus. Descobrimos que ele enviou seu Filho a este mundo com um propósito: buscar sua noiva, procurar a sua contraparte. Ele esteve na terra por 33 anos e buscou em toda a parte, mas não encontrou a sua semelhante, a sua contraparte. Finalmente Deus o colocou para dormir, mas o seu sono foi diferente do sono de Adão. Porque quando Deus colocou Adão para dormir, o pecado ainda não havia entrado no mundo. Por isso o sono de Adão foi tranquilo. E não apenas isso. A operação foi indolor. Não houve sangue. Mas com nosso Senhor Jesus foi diferente. O homem havia pecado terrivelmente, então o Filho de Deus, o Filho do homem, teve de levar o nosso pecado em seu corpo. Aquele que não conheceu o pecado foi feito pecado por nós. É um mistério, não compreendemos. Poderíamos entender algo sobre a rejeição do Senhor pelo homem. Algo sobre o ataque de Satanás quando o Senhor estava na cruz. Em outras palavras, podemos entender as primeiras 3 horas da crucificação de nosso Senhor, porque durante aquele tempo, ele sofreu nas mãos dos homens e dos poderes das trevas. Podemos entender um pouco mais disso, mas não podemos entender as 3 últimas horas. Ao meio-dia, o sol escondeu sua face, e a terra se tornou em trevas, porque Deus o fez pecado por nós. Todos os nossos pecados caíram sobre este Cordeiro imaculado de Deus. Ele foi feito pecado, e por essa razão Deus, aquele que é justo, o moeu e o abandonou,
Por isso nosso Senhor clamou: Deus meu, por que me desamparaste? Mateus 27, versículo 46. Ele não disse: meu pai, meu pai. Ele tinha uma comunhão tão doce com seu pai por toda a eternidade. E quando estava na terra havia uma comunhão ininterrupta. Ele sempre agradava o pai, ele fez as coisas que o pai queria. O pai estava sempre com ele. Ele sempre via a face sorridente do pai. Mas durante aquele tempo não pôde nem dizer: meu pai, meu pai. Por quê? Ele se colocou no nosso lugar. Uma criação corrupta, derrotada, pecadora e rebelde. Meu Deus, por que me desamparaste? Foi uma morte dolorosa. Mas graças a Deus, antes de entregar seu espírito, disse: está consumado. João capítulo 19, verso 30. A obra está feita. Ele havia levado os nossos pecados em seu corpo no madeiro. O dia seguinte era um sábado. E os judeus honravam esse dia e não deixavam que ninguém ficasse pendurado em uma cruz, porque consideravam isso uma maldição. Por esse motivo, os soldados quebraram as pernas dos 2 ladrões para acelerar sua morte, porque eram fortes e ainda estavam vivos. Mas quando foram ao nosso Senhor Jesus, viram que já estava morto. Para terem certeza disso, um soldado enfiou uma lança no seu lado, de onde saiu sangue e água. João 19. João estava lá. Ele viu a espada ser enfiada e a viu sair. Ele viu o sangue e a água. E deu testemunho de que aquilo que viu era verdadeiro para que creiamos. E por que ele o fez enfaticamente? Qual é o significado disso? Ali Deus colocou nosso Senhor Jesus para dormir, para morrer, e tomou algo dele. Sangue e água, sangue e água. Algumas pessoas dizem que foi a última gota de sangue que ainda havia em seu coração. Algo foi tirado de seu lado, de seu próprio coração. O sangue para expiar nossos pecados, a água para nos dar vida. Do corpo do nosso Senhor Jesus, Deus tomou o sangue e a água, e com eles edificou a igreja. E somente quando nossos pecados são expiados, temos a sua própria vida em nós, porque saímos dele. Portanto, ele pôde dizer: este é meu. O que é a igreja? É Cristo em sua expressão corporal. É uma extensão de Cristo. Ele olha para a igreja e diz: esta sou eu, minha carne, meu osso. Por isso, a igreja pode estar unida a ele em um espírito. Ele edifica a igreja. Jacó pensou que se Deus o abençoasse, desse a ele comida, roupas para vestir e o conduzisse seguro de volta para casa, então faria dele o seu Deus e faria uma coluna daquilo que tinha usado como seu travesseiro. Ele a fez e disse: e a pedra que erigi por coluna será a casa de Deus, e de tudo quanto me concederes, certamente eu te darei o dízimo. Gênesis capítulo 28, verso 22. Jacó pensou que se Deus o abençoasse, então o serviria, construiria uma casa para ele. Na verdade, ele construiu um monumento para Deus, não uma casa. Ele edificaria um monumento para Deus e também lhe daria o dízimo. Em outras palavras, para mostrar sua gratidão, serviria a Deus com seu trabalho, com seu serviço. Ele pensava que esta era a forma de edificar a casa de Deus. Mas Deus disse: não. Deus pegou a Jacó e o transformou em Israel, e com ele edificou sua casa. O mesmo é verdade com os filhos de Israel. Deus os redimiu tirando-os do Egito, e não apenas foi o redentor deles, mas suas mulheres, seus filhos, seu gado, suas ovelhas foram tirados do Egito. Entretanto, mais do que isso, antes de eles deixarem o Egito, despojaram-nos de suas riquezas. O Egito era uma nação muito rica naquele tempo, e quando eles saíram, literalmente despojaram-nos de toda a sua riqueza. Eles tinham ouro e prata e muitas coisas preciosas. Eles não apenas se tornaram um povo livre, mas um povo rico. E como foram viver a sua vida? Como foram usar suas riquezas? Eles poderiam ter vivido uma vida muito confortável, luxuosa e regozijando-se porque tinham toda a riqueza. Mas Deus pediu-lhes uma oferta de amor. Eles deviam oferecer o que Deus tinha lhes dado para construir aquele tabernáculo. É muito fácil para Deus baixar do céu um tabernáculo.
Quando Pedro estava no terraço ao meio-dia, ele deveria estar com muita fome, por isso estava pensando em comida quando estava orando. E Deus deu a ele uma visão de um lençol branco vindo do céu, cheio de quadrúpedes, répteis e aves. E a voz disse: Levanta-te, Pedro, mata e come. Atos capítulo 10, versículo 9 até o 13. Certamente Deus poderia facilmente baixar do céu um tabernáculo e dizer: Agora vou habitar no meio de vós. Não, isso seria criação, não edificação. Mas Deus disse: Fala aos filhos de Israel que me tragam oferta, e me farão um santuário. Êxodo capítulo 25, versos 2 até o 8. Isso é edificação. Assim, a ideia básica da edificação da igreja é edificação. Você toma algo que Deus já deu e então edifica a sua casa. Esse é o conceito. Quem é o construtor? Sobre esta pedra edificarei minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Mateus 16, verso 18. A igreja é tão preciosa para o Senhor Jesus que ele não pode confiar sua edificação a ninguém além dele mesmo. Por isso ele disse: Sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Ele é o construtor, o único que pode edificar a casa de Deus. Muitas pessoas podem trabalhar, mas ele é o único que pode edificar a casa para Deus. Muitas pessoas podem trabalhar, mas ele é o único que pode edificar a casa para Deus descansar. Ele é o único que está capacitado a fazê-lo, ninguém mais. Você não pode fazê-lo, eu não posso, os anjos não podem, nenhum de nós pode fazê-lo. Edificarei a minha igreja. Em Hebreus capítulo 3, verso 3 é dito: Jesus, todavia, tem sido considerado digno de maior glória do que Moisés, quanto maior honra do que a casa tem aquele que a estabeleceu. Assim, Moisés é a casa e o Senhor é aquele que edifica Moisés. E em Hebreus, capítulo 11, verso 8 e 9 diz, lemos que Abraão, Isaque e Jacó vaguearam na terra prometida como viajante. Se quisessem voltar para sua terra natal, Ur da Caldeia, não podiam fazê-lo, nem mesmo ao meio caminho para Harã. Mas estavam buscando a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e edificador. Hebreus capítulo 11, verso 10. Deus nos preparou uma cidade melhor. Esta é a cidade que está em Apocalipse capítulo 21 e 22. Essa é a casa de Deus. Deus e o homem habitando juntos, em unidade para sempre. E quem está capacitado para edificar esta casa, a não ser o próprio Deus? Ele não pode confiar a ninguém para ser o arquiteto desta casa. Nenhum arquiteto tem sabedoria para fazer o projeto. Ele não pode confiar em ninguém para construí-la. Nenhuma companhia construtora no mundo pode fazer esse trabalho. Apenas Deus é o construtor. Não conseguimos enfatizar isso o suficiente porque na cristandade hoje estamos tentando edificar a casa de Deus. Temos tentado edificar a casa de Deus. Temos tentado edificar a casa de Deus há pelo menos 2000 anos. E o que obtivemos? A Torre de Babel, não a casa de Deus. As pedras preciosas. Quando o Senhor edifica com pedras, elas não são apenas pedras, são pedras preciosas. Na Cidade Santa, Nova Jerusalém, você encontra pedras preciosas, não apenas pedras. Algumas vezes pensamos que, já que somos salvos, Deus apenas nos edifica com todos aqueles salvos em sua casa. Mas o que você edifica é um berçário. Todos são bebês. Há choro ali, gritaria, e todo bebê é muito egocêntrico. Se eles não estão contentes, grita. Se seu desejo não é suprido rapidamente, ele fica bravo. E isso é o que temos hoje. Deus edifica com pedras preciosas, não apenas com pedras. Não apenas com bebês em Cristo. Como as pedras podem se tornar preciosas? As pedras preciosas são um composto e não um único elemento. Todos estes diferentes elementos estão profundamente enterrados na escuridão da terra por séculos, sob grande pressão e calor. Finalmente, certos elementos começam a ser compostos para se tornarem uma pedra preciosa. E esta é diferente de outras pedras preciosas. Deus edifica apenas com pedras preciosas.
Nosso Senhor é uma pedra preciosa. Ele não é apenas uma pedra viva, mas é uma pedra preciosa. O que é isso? Isso é caráter. Ter apenas a vida não é suficiente. Essa vida tem de se desenvolver e crescer em caráter. Quando a vida segue seu curso natural, ela se torna em caráter. Todavia tem uma natureza, mas se você segue essa natureza, por um tempo suficiente ela se torna um caráter. Se você não segue essa natureza, ela não se torna um caráter. Ela ainda permanece naquele estágio de imaturidade. Temos muitos bebês na igreja. Por um lado, isso é bom porque amamos os bebês, mas, por outro, isso parte o coração do Pai porque estamos sempre no estágio de receber, receber, receber e receber, centrados em nós mesmos. Como você pode edificar a igreja, a casa de Deus? Edificar o caráter é doloroso. Essa é a razão porque sempre sinto que se Deus me salvou, poderia ter me arrebatado para Ele de imediato. Isso me livraria de todos os tipos de tentação, todos os tipos de prova. Por que Ele nos deixou na terra? Miserável terra, passando por todas as tentações e provas e muitas quedas. Porque Ele quer que sejamos pedras preciosas. Ele quer desenvolver o caráter em nós através do sofrimento, da pressão, da escuridão, do calor, para que diferentes elementos de sua vida divina comecem a se formar e de forma especial se tornem caráter. Pedro é uma pedra preciosa. João é outra pedra preciosa. Mas todos eles manifestam Cristo. Não é Pedro, nem João. E contudo é em Pedro, em João. Todo o caráter de Cristo precisa ser desenvolvido em nós através de muitos sofrimentos. Sofrer é bom. As pedras colocadas juntas. Mas não são apenas pedras preciosas. Em um museu vemos algumas pedras preciosas expostas ali para serem vistas e admiradas. Algumas pessoas esperam poder obter isso, mas esse não é o propósito de Deus. O seu propósito não é apenas criar alguns gigantes espirituais para que Ele possa expô-los ao mundo. Qual é a utilidade disso? Isso apenas traz orgulho espiritual para você. Deus é muito prático nisso. Num sentido, é importante ver essas pedras sendo desenvolvidas em pedras preciosas. Cada uma é uma pedra preciosa com diferentes combinações da natureza de Cristo, de uma forma especial. Somente você o tem de uma forma especial e outro irmão ou irmão o tem de outra forma especial. Há uma individualidade de que Deus ama. Mesmo na eternidade, há uma individualidade. Pedro é sempre Pedro, muito embora seja um Pedro diferente de quando era um Pedro rude. Muito embora seja um Pedro diferente de quando era uma pedra rude. Ele se tornou uma pedra preciosa, mas ainda é Pedro. Há uma individualidade ali. É precioso. Você é você, e Deus quer que você seja o que Ele quer que você seja. Ele não quer que você seja outra pessoa, Ele está desenvolvendo você de uma forma individual. Ele ama isso e espera que você ame também. A individualidade é algo que continuará até a eternidade, mas o individualismo precisa ser tratado. Em outras palavras, mas esta pedra precisa ser ajustada, em conjunta e unida com outras pedras preciosas. Você não pode manter seu individualismo e dizer: não, vou ficar aqui sozinho para ser uma espécie da obra maravilhosa de Deus. Esse não é o propósito de Deus para você. Não é para a sua glória, é para a glória dele. Por isso estas pedras têm de ser ajustadas, e esse é o problema. Quanto mais preciosa essa pedra se torna, mais difícil é para ela ser ajustada com outra. Quando essas pedras preciosas são extraídas de mina, passam por vários processos. Quando são tiradas da mina, não se vê nenhum brilho, nenhum resplendor, nenhuma luz nelas. Estão cobertas com sujeira, e é preciso quebrá-las, cortá-las, purificá-las para tirar tudo aquilo que está impregnado nelas. O mesmo se dá conosco. Muito embora o Senhor esteja trabalhando com cada um de nós para nos tornar pedras preciosas, ainda carregamos uma grande carga de todos os tipos de coisas. Ainda temos o mundo sobre nós.
Pode ser que ainda tenhamos algum pecado, algum peso sobre nós. Temos a nossa carne ali, temos o ego ali. Tudo isso precisa ser purificado. Essa é a razão por que lemos em Efésios, capítulo 5, versículo 25 ao 27. Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. A cruz tem de operar em nossa vida para nos purificar de toda impureza que carregamos conosco. Algumas vezes você não acha que está muito impuro? Você aceita a obra da cruz em sua vida? A cruz não é apenas uma verdade subjetiva. Isso é o fundamento, mas sobre esse fundamento devemos permitir que o Espírito Santo aplique essa cruz à nossa vida diária. Ele nos iluminará, nos mostrará onde está a impureza e o que é necessário para ser purificado. A sua palavra dividirá alma e espírito. Hebreus capítulo 4, verso 12. Ela penetrará, matará, dividirá e nos deixará ver o que é da alma e o que é do espírito. Tudo tem de ser purificado. Sua carne tem de ser conduzida à morte. Seu ego precisa ser negado. Essas obras da cruz têm de prosseguir em sua vida para que você possa ser ajustado a outros. Mais do que isso, muito embora todas essas impurezas sejam purificadas, você ainda não pode se ajustar a outros. Você precisa ser cortado, serrado, cinzelado, aplanado de acordo com seus irmãos e irmãs, para que possa ser edificado à sua direita, à sua esquerda, sobre você e sobre você, conforme a sabedoria de Deus. Eis um grande pedaço de pedra preciosa. Mas para ajustá-la a outra pedra preciosa, os cantos, até mesmo alguma porção dessa pedra, precisam ser cortados para se tornar a casa. Alguns irmãos e irmãs são muito grandes para serem cortados, para serem edificados com outros irmãos e irmãs. Eles querem que todos sejam cortados para que eles ocupem um lugar maior do que o projeto de Deus. Mesmo o dom que Deus deu a você precisa ser tratado. Não pense que porque é dado por Deus é dom espiritual maduro. Veja a igreja dos Coríntios. Mesmo os dons espirituais precisam ser regulados para que tudo seja feito ordenada e decentemente. Pense nisso. Não é porque Deus lhe deu esse dom que a todo lugar que você vai, deverá dizer, meu dom. Algumas vezes seu dom precisa ser escondido, colocado de lado por um pouco de tempo. Não é tempo de usá-lo de acordo com a proporção da fé. O que está errado com nossa espiritualidade? Frequentemente, sua espiritualidade afugenta seus irmãos e irmãs. Você quer medir a todos por sua espiritualidade. Por isso, quando se encontra com um irmão ou irmã, tudo que eles recebem é condenação. Você os julga. Você precisa ser cortado. Algumas vezes Deus pode até mesmo tirar suas virtudes espirituais. Deus tem de quebrá-lo para torná-lo flexível em sua mão para que você possa ser ajustado aos seus irmãos e irmãs. Quando o templo foi construído, todas as pedras extraídas da mina, na verdade, foram exploradas sob o Monte Moriá. Os pedreiros deveriam ir às minas e cortar as pedras de acordo com o padrão. Havia uma planta ali. Todas as pedras no templo já estavam projetadas e numeradas. E todas as pedras eram cortadas na mina, na escuridão. E assim, quando eram transportadas para um Monte Moriá para serem colocadas juntas, não havia o som de martelo ou o som de metal. Veja 1 Reis, capítulo 6, verso 7. Todas as pedras eram colocadas juntas silenciosamente, sem fazer qualquer som. Não havia necessidade de mais nenhum trabalho com metal. Por isso não havia nenhuma faísca ou fogo. Elas eram apenas colocadas umas com as outras e se ajustavam muito graciosamente, porque cada uma delas era cortada de acordo com a medida, concordando uma com a outra. Muitos dos tratamentos de Deus conosco são mais do que pessoais. Pessoalmente, você pode não precisar desses tratamentos. Mas porque Deus quer ajustá-lo com outros irmãos e irmãs, então você precisa passar por todos esses tratamentos. Uma saliência precisa ser cortada. Um canto precisa ser cortado. Algo polido precisa ser cinzelado e até mesmo serrado. Por isso, Deus tem um lugar para você em sua casa. Já está marcado. Você tem um número tal e será colocado em certa posição. Somente você, ninguém mais.
e haverá outro número perto de você. Deus já colocou o número ali e, de acordo com isso, Ele está serrando, cortando, esculpindo e suavizando você. Quão paciente é o Espírito Santo! Mas quão impacientes somos nós! Toda essa obra deve ser feita na escuridão, em lugares escondidos, em seu quarto. Se essa obra não é feita, quando todas as pedras são colocadas juntas, ouvimos o som do martelo e do aço e vemos muitas faíscas. E isso é o que temos hoje, porque não permitimos que o Espírito Santo completasse sua obra em nossa vida. Precisamos uns dos outros. Eu não posso fazer sem você. Você não pode fazer sem mim. O Senhor não pode fazer sem nenhum de nós. E isso é a casa. É algo impressionante, um lugar terrível, mas é a porta para o céu. O que eu estou tentando dizer é simplesmente isto. A edificação da casa de Deus não é algo comum. É o que há de mais precioso no coração de Deus. E espero que se torne muito precioso em nosso coração. Deus gastou tudo por essa casa. Estamos desejosos de gastar tudo que Deus nos deu? Na realidade não temos nada. Tudo é dado. Mas estamos desejosos de colocar o nosso tudo em suas mãos e deixá-los o que for necessário para nos tornar preparados, para sermos colocados no lugar que Ele ordenou para cada um de nós? Em Apocalipse 21 e 22, vemos que esta casa aparece, a cidade santa, a Nova Jerusalém, como uma igreja gloriosa, sem manchas ou rugas, ou qualquer outra coisa. Uma noiva preparada para o noivo em união para sempre, governando, reinando em glória. Esse é o propósito de Deus para você e para mim. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. Esse material foi extraído do livro Casa Espiritual, volume 5, série Espiritualidade, publicado pela Editora dos Clássicos.